Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso de Metodologia do Trabalho Científico do nivelamento da Faculdade de Educação da Ibiapaba. Hoje nós iremos falar um pouco sobre como fazer uma pesquisa, o que é melhor para a minha pesquisa e como fazer uma boa revisão bibliográfica, tá certo? Antes da gente adentrar mais diretamente ao nosso conteúdo de hoje, gostaria de informar para vocês que a aula de revisão bibliográfica ela vai ser dividida em dois tópicos. Hoje nós iremos ver mais ou menos, de modo geral, como fazer essa revisão bibliográfica. E posteriormente nós iremos ver questões específicas. Como fazer uma revisão bibliográfica, por exemplo, só para quesito de estudos, e como fazer uma pesquisa bibliográfica para método de pesquisa, tá certo? Antes da gente iniciar, nós iremos fazer um pequeno quiz aqui, tá? Vocês vão respondendo aí de casa, de onde quer que vocês estejam vendo essa gravação. E eu trouxe algumas perguntas, alguns mitos e verdades sobre pesquisa científica, tá certo? Eu vou fazer a pergunta, vou dar 15 segundinhos para vocês pensarem e dizer se é verdadeiro ou falso, ok? Primeira pergunta: a pesquisa qualitativa é menos científica que a quantitativa? A resposta é não, não é. Não sei de onde criaram essa falácia de que a pesquisa quantitativa ela tem mais rigor científico que a qualitativa. A gente precisa desmistificar essa ideia de que a pesquisa qualitativa ela não segue o rigor metodológico, que ela não tem suas questões que precisam ser avaliadas antes de realizar tal pesquisa que a gente for fazer. Então, a pesquisa qualitativa ela também tem procedimentos sistemáticos rigorosos. A gente não pode negar isso, né? A gente entende essas duas pesquisas, como a gente viu lá na nossa primeira aula, que elas são diferentes, mas ambas são importantes no quesito pesquisa científica, certo? Ou seja, o conhecimento científico ele pode advir tanto de dados quantitativos quanto de dados qualitativos, desde que a metodologia seja bem estruturada e adequada àquele problema de pesquisa. Então, as pessoas atribuem muito essa questão da pesquisa qualitativa como se ela não tivesse o rigor científico e não tivesse certa importância dentro do processo de pesquisa, mas ela tem. Só o que diferencia ela da pesquisa quanti é o modo de compreender os fenômenos que se aparecem, ok? Vamos para a nossa segunda pergunta. Só é possível escolher entre qualitativo ou quantitativo? Nunca usar os dois métodos? Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Não, gente, não é possível a gente. Não é que não é impossível fazer só ou pesquisa quantitativa ou só pesquisa qualitativa. A gente pode usar os dois, tá certo? Na verdade, é muito comum até a gente usar as duas abordagens, né? Principalmente com pesquisas que necessitam de uma atenção mais interessante. Como, por exemplo, algum dado estatístico ele precisa de uma explicação do ambiente, né? A gente tem aquele dado em formato de números, mas a gente precisa entender o porquê aqueles dados estão presentes dentro do cotidiano daquela pesquisa. Então, a pesquisa qual e quant podem ser utilizadas de forma conjugada para responder a diferentes aspectos do problema da pesquisa. Ou seja, combinar metodologias pode até fortalecer sua pesquisa. Então, ela vai melhorar sua pesquisa, ela não vai deixar sua pesquisa menos importante, ela vai ajudar. Então, quando você puder usar os dois métodos, use-os. Né? É muito importante para esse processo científico. A escolha da metodologia depende do problema de pesquisa e não da preferência pessoal do pesquisador. Essa é um pouco polêmica, mas vamos lá.
Sim, gente, a escolha da metodologia ela vai depender do problema da pesquisa e não da nossa preferência pessoal. A gente pode fazer a pesquisa de acordo com nossa vivência ou com nossa realidade, mas a metodologia ela precisa ser feita com base do problema da pesquisa e não do meu gosto pessoal, né? A escolha metodológica ela deve ser orientada pelo tipo de problema e objetivo da pesquisa, mas não apenas pela familiaridade do pesquisador dentro da pesquisa. Então, a metodologia ela tem que servir ao objetivo da pesquisa e não nosso, né? Que são situações que irão acontecer, que provavelmente nós vamos nos frustrar com o nosso processo de pesquisa, de fazer pesquisa, porque nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Então, não compensa muito, né? A gente, além da gente for fazer uma pesquisa que vai ter um resultado um pouco tendencioso, porque vai dar o que eu quero, não vai ser legal dentro desse processo de pesquisa fazer só algo que eu gosto, porque pesquisa, como a gente viu, né, sobre o método científico, ela tem que ser neutra, então ela não tem que vir de acordo com o gosto do pesquisador. Mais uma perguntinha. Pesquisa qualitativa não precisa de rigor metodológico? O que é que vocês acham? A gente já fez essa pergunta mais ou menos lá na primeira, né? Como que uma pesquisa qualitativa não vai precisar de um rigor metodológico? A gente acha mesmo que vai fazer pesquisa qualitativa do jeito que a gente quer? Como a gente quer, do modo que a gente quer? Né? É igual como a gente viu agora anteriormente. O método de pesquisa ele tem que ser de acordo com a necessidade da pesquisa e não do nosso gosto pessoal. Então a gente precisa se atentar muito para essas questões, certo? Então, ao contrário do que muitos pensam, a pesquisa qualitativa ela exige tanto rigor quanto a quantitativa. Só os critérios que vão ser diferentes. Por exemplo, na credibilidade, na transferibilidade, na dependabilidade e na confiabilidade. Esses critérios são descritos amplamente quando citados na metodologia qualitativa. Ou seja, todos esses critérios que a gente vê aí, eles também são necessários na pesquisa qualitativa. Não é porque a gente vai observar discursos que a gente acha que esse tipo de pesquisa ela pode ser feita de qualquer jeito, né? Por exemplo, na pesquisa qualitativa é muito comum que nós utilizemos pesquisas semi-estruturadas. O que são pesquisas semi-estruturadas? São pesquisas que a gente já leva um tipo scriptzinho pronto de perguntas e a partir dessas perguntas o indivíduo vai falando de forma aberta e do jeito que ele entendeu a pergunta. Mas a pessoa só não vai lá e faz perguntas aleatórias. É uma pesquisa, são perguntas delimitadamente feitas. Então não tem como a gente fazer do nada. Outra pergunta, eu devo definir a metodologia antes mesmo de revisar a literatura? Outra pergunta bem complicadinha, diria eu. Né? Não tem nem o que dizer. Antes da gente fazer qualquer metodologia, a gente precisa revisar na literatura, né? É, por que que isso acontece? Porque às vezes eu quero fazer a pesquisa de um jeito, mas a minha revisão de literatura ela vai me dizer outra coisa. E essa revisão de literatura ela pode me ajudar para que eu consiga me guiar por um caminho melhor. Ou seja, às vezes eu quero fazer a pesquisa de um jeito, de um modo, de um método mais específico, é, e aí a gente às vezes fica um pouco perdido. Por quê? Porque se a gente for fazer só a metodologia e não ter nenhuma visão prévia ou um estudo teórico prévio sobre a pesquisa que eu quero fazer, eu vou acabar me perdendo e a pesquisa não vai sair de forma tão interessante. Então, por isso que é importante você fazer a pesquisa bibliográfica antes
de fazer seu método de pesquisa, ok? E agora eu vou fazer essa pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam aí de casa, né? Por que a metodologia ela é tão importante? O nome já diz tudo, né? Metodologia, método. Qual vai ser o método que eu vou utilizar para fazer essa pesquisa, né? E escolher essa pesquisa, esse método, ela é um dos momentos mais críticos da pesquisa acadêmica, porque ela vai influenciar nossos resultados de diversas formas diferentes. O primeiro é o tipo de dados que vão ser coletados. A gente precisa delimitar bem direitinho quais serão os tipos de dados que serão coletados dentro da minha pesquisa. Eu não posso fazer nada jogado, nada voado, né? Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês aqui que vai soar um pouco estranho. Mas não é muito indicado que a gente use o Google Acadêmico, por exemplo, para fazer revisão bibliográfica. Por quê? Porque o Google Acadêmico ele tem inúmeros trabalhos lá. E alguns desses trabalhos não tem vigor, não tem rigor científico. Às vezes nem qualis tem, né? Se bem que hoje eu vou dar informação para vocês sobre os qualis da CAPES, mas essas informações estão mudando. Quando vai acontecer de forma concreta, a gente não sabe. Mas está aí a proposta de tirar os qualis da CAPES. Que já já a gente vai ver, tá bom? Mas, por exemplo, para coletar o dado de uma revisão bibliográfica, não é muito interessante pesquisar no Google Acadêmico. O Google Acadêmico ele é bom para pesquisas do cotidiano, do dia a dia. Mas para fazer pesquisa científica ele não é muito legal, tá bom? A forma que eu vou analisar e interpretar os dados, a gente não pode também dizer assim, vou interpretar o dado com base nas vozes da minha cabeça. Não é assim, né, gente? Por exemplo, né, hoje um método de analisar e interpretar dados muito conhecido dentro do campo das ciências sociais, mais especificamente, é a Bardan. Bardan é responsável pela análise do conteúdo, né? Ela tem uma metodologia baseada na análise do conteúdo. Então, a gente vai fazer essa análise dos nossos resultados obtidos a partir da Bardan, né? E usar só esse método dela para analisar os resultados que se surgem. E a credibilidade dos dados obtidos, né? A gente não pode descartar a credibilidade. O trabalho ele precisa, né, ter essa credibilidade. Não é só jogar nada solto, nada de qualquer jeito. A gente precisa passar essa credibilidade. E a gente só passa essa credibilidade dentro do campo de pesquisa com um método bem feito. Um método bem descrito, bem mastigado. Realmente dizer passo a passo, tá bom? O método científico é o caminho que o cientista determina para investigar determinado fato ou fenômeno. E sua escolha adequada define a consistência da sua pesquisa. Ou seja, você pode utilizar inúmeros métodos para fazer sua pesquisa, mas precisa ser um método que tenha seu rigor científico, certo? Já falamos um pouco, né, sobre os tipos de pesquisa, mas iremos reforçar um pouco mais sobre a pesquisa quali e quantitativa, certo? Antônio, o que é a pesquisa qualitativa? Ela investiga fenômenos que não podem ser deduzidos a números, buscando compreender percepções, sentimentos, relações sociais e experiências humanas. Ela não visa a quantificação, mas sim o desenvolvimento de estudos que buscam respostas para entender, descrever e interpretar dados, né? Interpretar fatos. Por exemplo, uma pesquisa qualitativa, que a gente pode citar aqui como exemplo, é os desafios de professores da educação básica pós-pandemia, por exemplo. A gente quer avaliar os desafios dos professores da educação básica nesse contexto pós-pandêmico. A gente vai conseguir dados quantitativos sobre isso? Claro, com certeza, a gente consegue dados quantitativos sobre esses desafios. Mas a gente escutar, né, os fenômenos, as experiências desses professores, nos dará um aparato bem melhor do que só números me dariam. Então, ouvir os discursos desses professores sobre esses desafios vai me dar um resultado bem mais interessante do que se eu fizesse só com números, né? E aí, a pesquisa qualitativa ela é exploratória e aberta. Aberta com adendo de que ela precisa ser bem delimitada, tá bom? E ela utiliza entrevistas,
né, observações e grupos. E os resultados descritos em palavras, imagens e interpretações. E aqui nós temos alguns exemplos de pesquisa qualitativa. Vamos lá. O primeiro deles é o estudo de caso. Então, em comum é estudo de caso. Eu, por exemplo, sou um profissional da área da saúde e eu quero pesquisar dados sobre ISTs em determinada região do município de Ipu, né? Vamos lá. Eu vou pegar os casos que já tem dessa problemática e irei avaliar junto com a equipe multiprofissional daquele lugar que tem esses dados sobre ISTs. A partir disso, a gente vai fazer um estudo de caso, investigar e avaliar o porquê aquilo acontece. Não com base também em dados numéricos, mas avaliando discursos. Porque as pessoas, para contrair SST, tem que. Será que está faltando o quê? Educação em saúde? Está faltando mais intervenção de políticas públicas nesses ambientes? O que está acontecendo? Então, isso é o estudo de caso. Temos a pesquisa etnográfica. O que é a pesquisa etnográfica? A gente vai pesquisar um público específico, tá? O nome já diz tudo. Etno, que vem de etnia. Então, a pesquisa etnográfica ela vai estudar um público específico. Por exemplo, povos indígenas, né? Povos de terreiro. É uma pesquisa etnográfica. Ou seja, a gente vai pesquisar um público em específico e obter informações desse discurso, desse público em específico. E a pesquisa participante. O que é a pesquisa participante? É você estar presente dentro do contexto da realidade que você está estudando. Realmente viver lá, né? Além de analisar e de observar, você vai participar daquele ambiente por um determinado tempo. E aí temos, eu vou falar agora, a gente vai falar um pouco mais dela de forma mais bem descrita, tá bom? O estudo de caso é a investigação aprofundada sobre uma situação específica, grupo ou indivíduo com o objetivo de compreender suas características e processos e significados. Foca no particular para gerar aprendizados mais amplos. Como eu disse, nós vamos pegar situações específicas, vamos estudar e avaliar aquela situação. Por exemplo, no caso eu falei de ISTs em uma determinada região do município de Ipu. Então, nós vamos estudar um grupo. Nós vamos investigar a situação que acontece com esse grupo nesse lugar específico. E aí a gente vai entender como isso acontece. E a partir dessa experiência particular, por exemplo, desse só esse espaço específico, nós iremos abrir espaço para debates mais amplos. A pesquisa etnográfica, que ela vai pesquisar uma cultura ou grupo social por meio da observação prolongada e inserção no contexto. Ela vai buscar compreender práticas, valores e comportamentos a partir da perspectiva dos próprios participantes. Ou seja, a pesquisa etnográfica, você vai estudar uma cultura e um contexto. Você não vai lá com julgamentos pré-determinados sobre aquela situação. Você vai lá para estudar e entender como aquele povo ou cultura funciona. E a pesquisa participante, que o pesquisador participa ativamente das atividades do grupo, estudando, colaborando nas ações e, ao mesmo tempo, coletando dados. O objetivo é construir o conhecimento junto com os participantes e transformar a realidade estudada. Realmente é você estar lá no campo, estudando, e participando de todo o processo junto com eles. E realmente causar essa transformação social dentro desse ambiente. Certo? Agora nós iremos estudar um pouco sobre a pesquisa quantitativa. O que é a pesquisa quantitativa? Ela trabalha com dados mensuráveis e estatísticos, testando hipóteses de forma controlada. A modalidade da pesquisa em que variáveis pretendentes são mensuradas e expressas numericamente. Ou seja, a pesquisa quantitativa ela vai trabalhar com números e dados numéricos, certo? Quais são as características principais da pesquisa qualitativa? Ela é bem estruturada e mais fechada. Ela usa questionários, testes padronizados e escalas. E ela usa dados analisados estatisticamente. Vocês já viram aqueles gráficos de pizza que a gente vê em jornal? Isso ali é uma pesquisa quantitativa.
E aqui nós temos alguns exemplos de métodos quantitativos, que são as pesquisas de opinião, os experimentos controlados e as modelagens estatísticas. O que são essas pesquisas de opinião? É um método que utiliza questionários ou entrevistas para obter informações de um grande número de pessoas sobre opiniões, comportamentos, características específicas. Por exemplo, pesquisa de intenção de voto. É uma pesquisa de opinião. E a partir daquela pesquisa, a gente tem uma noção de quem possa ganhar a política, por exemplo. Então, esses dados são coletados e analisados de forma quantitativa. Por exemplo, fizemos uma entrevista de opinião ou de intenção de voto para saber qual candidato está sendo mais aprovado ou rejeitado, certo? Os experimentos controlados, que são procedimentos no qual o pesquisador manipula um ou mais variáveis e controla as demais condições para observar os efeitos sobre outra variável. Ele permite estabelecer relações de causa e efeito com maior precisão. Ela é bem fechada e controlada, né? No caso, eu tenho, quando eu faço esse tipo de pesquisa, não tem muitas alternativas. Eu só quero pesquisar os números, basicamente, só porque aquilo acontece. E explicar isso de forma numérica. Isso é feito de forma bem controlada. E as modelagens estatísticas, faltou um M aí no slide, que é o uso de métodos matemáticos e estatísticos para analisar dados e construir modelos que representem relações entre variáveis. Esses modelos ajudam a explicar fenômenos, fazer interferências ou prever comportamentos com base nos dados disponíveis. Antônio, como são essas modelagens estatísticas de um modo prático? Por exemplo, quando a gente entende o aquecimento global, a gente percebe que foi feito estudos estatísticos bem antes da gente prever o que a gente está vivendo hoje. Então, aqueles números lá de trás já traziam previsões do que a gente estaria vivendo hoje se a gente não cuidasse da natureza. Então, a partir disso, foi construído modelos que nos ajudam a entender o porquê isso acontece e o que pode acontecer no futuro se nós não tomarmos ações de imediato. E aqui é só uma pequena tabelinha de revisão para vocês entenderem, né? Que na pesquisa qualitativa, o objetivo dela é compreender significados e processos. Já na quantitativa, é mensurar variáveis e testar hipóteses. Quais são os tipos de dados coletados na pesquisa qualitativa? Palavras, narrativas e imagens, enquanto na quantitativa usa números e índices estatísticos. O exemplo de problema de pesquisa qualitativa, como os alunos se sentem em relação ao ensino remoto? Né? Vamos estudar, né, o significado de como os alunos se sentem com relação ao ensino remoto. Já na quantitativa, é qual a porcentagem de alunos que aprovam o ensino remoto? Então, vai ser só uma perguntinha. Você aprova o ensino remoto? Sim ou não? E a partir daí, teremos dados estatísticos. Agora, gente, nós vamos entrar em uma parte bem interessante na nossa pesquisa. Quando nós vamos fazer pesquisa, nós precisamos fazer uma coisa, que às vezes é bem chatinha. Pesquisar artigo. Vocês já tiveram curiosidade de pesquisar artigo por conta própria, sem o auxílio do professor, algo parecido? Fazer pesquisa de artigo é algo chatinho, mas eu particularmente acho bem interessante. Porque a gente vai ter um pouco de noção de outros trabalhos publicados de algo que já incomoda a gente enquanto estudante, né? Então, se tem algo que me incomoda e eu quero entender o porquê aquele algo acontece, eu vou avaliar da melhor forma possível e vou tentar compreender como aquilo acontece. Mas eu só consigo entender como aquilo acontece não só a partir da minha vivência pessoal, mas principalmente a partir de pesquisa de artigos. Para a gente entender os artigos e sua importância, a gente precisa entender também o que são os quales e o que é essa bendita CAPES. Antônio, o que é a CAPES? A CAPES ela serve para avaliar o nível do ensino superior no quesito graduação, pós-graduação e pesquisa no nosso país. Isso é a CAPES. A CAPES ela avalia a partir dos trabalhos acadêmicos publicados como andam os processos e como andam os programas de pós-graduação do nosso país. E aí, o
Qualis não. O CAPES tem uma coisa chamada qualis. O que são esses qualis da CAPES? Antônio, por que você está me explicando isso? Por que isso seria importante para a minha pesquisa? Porque o qualis ele vai descrever a importância do artigo para a comunidade científica no quesito qualidade. O nome já diz tudo, qualis. Qual é a qualidade que aquele artigo tem que demonstra seu viés científico de forma mais direta e concreta. Então, o Qualis ele é um sistema da CAPES que classifica a qualidade dos periódicos usados para a publicação de artigos científicos dos programas de pós-graduação. Ou seja, não sei se vocês já ouviram de professores, né, que quando a gente tem que publicar artigo, tem que prestar muita atenção no Qualis. E o Qualis, ele realmente é muito valioso, porque ele vai descrever se seu trabalho é ou não atrativo para a comunidade acadêmica. Quem avalia esses Qualis? As áreas de avaliação da CAPES, por exemplo, psicologia, geografia e engenharia, definem os critérios específicos para as suas áreas. Ou seja, se você é da educação, vai ter uma equipe especializada só da educação para avaliar aqueles trabalhos e entender qual é o qualis dele. Então, eles são divididos por áreas, tá certo? Os critérios de avaliação: o impacto do periódico, a indexação em base de dados, porque a gente vai estudar um pouco sobre base de dados. Quanto mais esse artigo estiver disponível em diversas bases de dados diferentes, melhor esse artigo é, certo? O fator de impacto, o corpo editorial, a regularidade e a relevância para a área. Então, esses são os critérios de avaliar um trabalho como bom, médio, ruim ou péssimo, né? E aí nós temos esses qualizinhos são descritos dessa seguinte forma. O A1, que é o qualis mais alto, o A2, o B1, B2, B3, B4, B5 e C. O C é não qualificado. Aqui, né, quando eu coloquei aqui só A1 e A2, mas tem até A4 também. Então, ele tem o A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5. E o C que é não qualificado. E esse sistema, ele trabalha com essas letrinhas. A, B, C. Tá bom? A atualização. Essa atualização, ela é feita de acordo com a evolução daquela revista e das publicações científicas sobre a temática que está sendo estudada ali. Certo? E o uso de sistema de avaliação. Essas notas nesses programas de pós-graduação levam em conta a qualidade dos periódicos, onde seus alunos e professores publicam. Ou seja, quanto melhor quais for os trabalhos que essas pesquisas forem publicadas, maior vai ser a nota da CAPES para aquele programa de pós-graduação em específico. E aí, Antônio, como é que eu faço uma pesquisa de artigo? Eu não sei nem por onde começa. Primeiramente, a gente precisa definir a temática. E outra coisa que eu vou falar para vocês que é muito importante agora. A temática que você vai escolher, aquele tema inicial, ele, na maioria das vezes, ele vai ser só um protótipo. Quando você for desenvolvendo seu trabalho, de acordo com o que for aparecendo, resultados e discussões, esse resultado vai mudar. E, consequentemente, o título também muda. Ou seja, quando você define a temática, eu sugiro que vocês construam esse protótipo para depois definir de verdade qual será o tema da pesquisa. E escolher as palavras-chave específicas. Tem uma coisa que é muito interessante sobre a questão das palavras-chave. A gente não pode colocar qualquer palavra-chave. A gente tem os descritores e a gente tem um lugar para onde pesquisar esses descritores. Então, a gente não pode fazer a pesquisa de qualquer jeito e colocar qualquer palavra-chave lá. Porque isso vai atrapalhar sua pesquisa e, consequentemente, seu trabalho quando você for publicar. E aí, nós temos que buscar esses trabalhos em algumas bases de dados. As mais comuns são o PubMed, o Cielo, né? Eu da psicologia, nós usamos muito o PepSic, tem o Lilacs, tem o portal da CAPES, que também é muito bom. E esses são periódicos, né, são bases de dados, onde a gente consegue pesquisar esses trabalhos de forma mais sistemática e direta. Certo? E filtrar trabalhos. Outra coisa que é muito importante é que a gente
saiba delimitar esses filtros. Por quê? Ah, Antônio, você colocou aí pesquisar os últimos 5 anos. O quê? Quando você for fazer uma pesquisa, não tem como você hoje, em 2025, fazer revisão de uma pesquisa de 2004, por exemplo. Por quê? Olha o tanto de lapso de tempo de 2025 para 2004. Né? Mais de 21 anos. 21 anos, bem específicos. Então não tem como isso acontecer. Não tem como fazer. Mudou muita coisa, aconteceu muita coisa nesse lapso de tempo. Então não tem como analisar uma pesquisa dessa. Tem como. Se você não tiver achado nenhuma pesquisa nesse período de 21 anos, o que é muito, que é muito difícil às vezes, visto que são publicados milhões e milhões de trabalhos por ano, né, nessas bases de dados. Mas é bom dar essa aplicada nesses filtros, porque vai ajudar você nesse processo de realização da pesquisa. E aí, eu repeti o slide. Peço desculpas. É importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando possíveis incoerências ou contradições. Nossa, Antônio, você precisa. E aí é que essa questão dos quales da CAPES são importantes. Porque você precisa pesquisar a veracidade desses trabalhos e entender possíveis incoerências e contradições. Isso vai ajudar muito você dentro do seu processo de pesquisa. E é por isso que a pesquisa bibliográfica ela precisa ser bem delimitada. Tá bom? Então, quando você for fazer essa pesquisa, sigam todos esses critérios que a gente estudou. Antônio, não se preocupem que quando a gente for estudar sobre pesquisa bibliográfica, como eu falei para vocês, nós vamos estudar em 2 tópicos diferentes. Eu vou explicar tudo bem devagarzinho, bem explicativo. Então, não se preocupem com relação a isso, tá bom? Agora nós iremos para uma parte dos artigos que ela é muito importante, mas a gente não está devendo importância para ela, que é o resumo dos artigos. Nossa, Antônio, por que o resumo de um artigo é importante? Porque a partir dele você vai saber se aquele trabalho ele vai servir ou não para sua pesquisa. Vocês entendem? Por quê, Antônio? Ó, vamos supor que você tá lá, né, fez a base, pesquisou na base de dados, botou palavras-chave, né, botou o trabalho dos últimos 10 anos e apareceram 50 artigos daquela temática para você ler. Você vai ler 50 artigos? E quem garante que esses 50 artigos estejam realmente dentro dos critérios que você está propondo para sua pesquisa? Aí é que vem a leitura do resumo. Antônio, por que o resumo ele é legal? Por que a gente tem que dar tanta importância para o resumo? Porque o resumo ele vai trazer o importante para a gente. Um pouco da introdução, objetivo, método de pesquisa e os resultados, de forma resumida, não de qualquer forma. Quando você está aqui, vocês estão vendo aqui as pesquisas qualitativas e quantitativas como método de investigação científica. Um estudo comparativo e objetivo. Quando você lê, você vai entender, ó, esse texto tem como objetivo apresentar a importância simples e prática dos conceitos de pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa e esclarecer suas formas de uso nas pesquisas acadêmico-científicas. O estudo foi fruto de uma pesquisa bibliográfica, que é o método, ó. Uma pesquisa bibliográfica de longa profundidade com revisão de obras de metodologia. É muito comum encontrar graduandos e pós-graduandos que têm dificuldades tanto no entendimento quanto na escolha correta do tipo de pesquisa que utilizará as suas buscas de dados para a solução de problemas e pesquisa de trabalhos científicos. Aqui já está trazendo um pouco dos resultados e discussões. E aí, ao longo desse texto, pode-se entender as definições de cada uma delas, como a utilização de citações literais comentadas e também seus elementos de diferenciação. Conclusão. Então, ele é o resumo, né? Ele é aquele enxutamento de um artigo de 20, 30 páginas, às vezes. Então, o resumo ele é importante. A gente precisa do resumo para fazer nossa pesquisa. E aqui nós temos a estrutura de um resumo. Ele apresenta o problema, ele traz o objetivo principal da pesquisa, ele vai falar da metodologia utilizada, os principais resultados e conclusão. Artigos científicos costumam ter resumos entre 150 a 500 palavras. Aqui eu vou colocar um belo adendo para vocês, porque vai depender muito da revista.
Vai ter revista que vai pedir 1.000 palavras, então vai depender muito. Não é uma coisa muito exata. Mas, em uma média aritmética, são geralmente essas palavras, esse quantitativo de palavras que são utilizadas no resumo. Um resumo não deve conter citações ou referências, mas ser autoexplicativo. Não sei se vocês já tiveram experiência de fazer resumo simples, né? O resumo simples, a gente não coloca citação, a gente não cita autor, porque ele é resumo simples. Então a gente não precisa colocar citação, citar autores, porque é um resumo simples. Então, quando a gente vai fazer o resumo, a gente não precisa colocar aquelas citações enormes. A gente só precisa ser autoexplicativo e bem direto para o trabalho que você pesquisou. E agora nós vamos para as palavras-chave e descritores. Esse é outro ponto muito importante dentro da pesquisa científica. Tá bom, gente? Ó, o que são os descritores? Ou palavras-chave para quem é mais familiarizado. E por que também que a gente precisa tomar muito cuidado com a escolha das palavras-chave? O que são elas? São palavras ou expressões que resumem o conteúdo principal da pesquisa e permitem a indexação em base de dados. As palavras-chave elas são importantes por inúmeras situações. As palavras-chave vão ajudar outros pesquisadores a encontrarem trabalhos de acordo com o que eles querem naquela pesquisa. Ou seja, vamos lá, uma palavra-chave: educação física, qualidade de vida e idosos. Essas três palavras-chave, antes de eu colocar elas lá nos meus indexadores, eu preciso antes ir lá, né? Existem vários, mas eu vou usar um exemplo mais prático aqui, que são os descritores de ciência da saúde, que eles vão ajudar vocês a escolherem essas palavras-chave. Posteriormente, eu vou encaminhar para vocês, tá bom, gente? Os links dos descritores de ciência da saúde, de base de pesquisa de dados, que vão auxiliar vocês, tá bom? Nesse processo de pesquisa. Então, as palavras-chave, elas também têm sua importância. Eu vejo que a gente comete muito esse erro de jogar qualquer palavra-chave lá. E, tá aqui, ó. Qualquer palavra-chave. Não vou me importar muito com isso, não. Porque é só 3 palavrinhas, 5 palavrinhas aqui e ali e pronto. Minha pesquisa está feita. Não. Ela também precisa de um critério para ser colocada lá no trabalhozinho de vocês. Então, vocês não vão colocar palavra-chave de qualquer jeito. Vocês vão sair daqui aprendendo como usar a palavra-chave. Bom? É indicado que nós utilizemos de 3 a 5 palavras-chave. Nada mais do que isso. Mínimo 3, máximo 5. Pré-definir termos utilizados em bases oficiais, por exemplo, os escritores de ciência da saúde e o MESH. Eu vou apresentar para vocês só um exemplo, que é os escritores de ciência da saúde. E usar termos muito específicos, não termos genéricos. E aqui tem um exemplo da página dos escritores em ciência da saúde. Tá vendo esse nome aqui, ó? Use para pesquisa truncada. Tem esse espacinho aqui. Como é que é esse espaço? Você vai colocar as palavras aqui nesse espaço. Quando você clica na aba de busca, eles vão mostrar palavras-chave ou derivados daquela palavra que você está querendo utilizar como palavra-chave para fazer sua pesquisa. Se aparecer aqui, ela é um descritor. Se não, ela não é um descritor, a palavra-chave que você colocar. Então, ela não vai dar certo para você colocar no seu trabalho. Então, toda vez que vocês forem utilizar, vocês pesquisem esses indexadores de palavras-chave. Tá bom? E aqui eu dei um exemplo. Tema: saúde mental de adolescentes durante a pandemia. Quais são as palavras-chave? Saúde mental, pandemia, adolescentes, ansiedade, isolamento social. Essas foram as palavras-chave que foram escolhidas. Esses descritores definem o que será incluído e o que será descartado da revisão de literatura ou na base ou na seleção de dados. Então vocês precisam dessa partezinha. Vocês precisam se atentar para ela. Não tem como fazer de qualquer jeito, como vocês querem, na hora que vocês querem, porque isso vai dar uma papagaiada no trabalho de vocês e vai que vocês levam para uma banca no futuro. A pessoa vai lá, pega as palavras-chave, coloca nos indexadores de palavras-chave e essas palavras-chave não aparecem. Vocês vão fazer o quê? Né? E agora nós vamos entrar
em outra parte bem legal, que são os critérios de inclusão e exclusão de um trabalho. Como que eu posso incluir ou excluir aquele trabalho dentro da minha pesquisa? Eu indico que quando vocês forem pesquisar, fazer um marco temporal dos artigos, vocês pesquisem trabalhos de até nos últimos 10 anos. Por quê? Alguns professores ou autores defendem que a gente faça isso antes. Então não adianta de nada vocês, como eu disse para vocês lá no começo, precisar de trabalho de 20 anos atrás para fazer uma análise de trabalho, porque não tem como. Por exemplo, se a gente for estudar trabalho sobre a importância da tecnologia no processo educacional de crianças, a gente vai ter uns resultados antes pandemia e um resultado depois pandemia. Então, de 2019 para 2025, aconteceu muita coisa que fez com que as propostas mudassem, as análises mudassem, os resultados e discussões mudassem. Então, você precisa delimitar esse marco temporal. O tipo de artigo, se você usar os artigos em inglês, espanhol, português. Não sei se vocês já viram que quando a gente vê algumas revistas, sempre tem lá. Em português, em espanhol e em inglês. Por que aquilo é importante? Porque pessoas de fora podem ter acesso aos nossos trabalhos. E nós podemos ter acesso ao trabalho de pessoas de fora. E como a metodologia foi utilizada para fazer análise de dados daquele material. Isso é necessário. Tem que ser feito. Não pode se fazer de qualquer jeito. Então precisa avaliar como isso aconteceu. Textos opinativos sem pesquisa, né? Isso é um critério de exclusão. Vocês concordam? Se eu quero fazer um estudo sobre uma pesquisa específica, eu acho um trabalho que não tem pesquisa, ele vai servir para mim? Não. Então eu excluo. Estudos fora da temática principal, porque pode ser quando você for fazer sua pesquisa lá, né? Você acha o trabalho com a temática e tudo, mas ele não traz a importância que você quer. Exclui. E trabalho sem revisão metodológica adequada. Por isso que nessa partezinha bem aqui, dos trabalhos sem revisão metodológica adequada, é que vocês precisam se atentar quando vocês forem fazer pesquisas pelo Google Acadêmico. Porque o Google Acadêmico, às vezes, ele entrega trabalho com isso aqui, ó. Tanto com isso aqui, sem metodologia adequada, sem pesquisa real e sem estudos baseados realmente naquilo que você quer. Então, gente, é necessário estabelecer critérios claros de inclusão e exclusão para garantir a validade dos resultados da sua pesquisa. Você só consegue entender que sua pesquisa tem sua veracidade, sua importância, se você fizer esses critérios bem direitinhos. Certo? Hoje nossa aula foi mais de 40 minutos. Realmente esse conteúdo dele, a gente tem que explicar ele bem mastigadinho, bem direitinho. Essa parte da pesquisa bibliográfica, eu ainda vou dar 2 aulas divididas em partes para vocês, né? Para vocês entenderem melhor como vocês têm que realizar essa pesquisa de forma mais concreta. Certinho? Gente, hoje nós ficamos por aqui. Vou mandar um arquivo para vocês, né? Vou botar os links lá na plataforma com o